Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor. Irmãos, nessa noite, uma noite especial de Deus para nós, em que mais uma vez nos reunimos para aprender do Senhor, para adorarmos ao Senhor, para dizer que Ele é grande, para dizer que Ele pode, que Ele está conosco e nós somos mais que vencedores. Foi uma semana de batalhas, uma semana de lutas, mas nós vencemos. Estamos aqui alegres, felizes, porque sabemos que o Senhor está do nosso lado. Hoje é uma noite especial, como falei, porque Deus tem lições grandiosas para nos ensinar e nós seremos bem mais amadurecidos ao final desta lição de hoje. Nós iremos iniciar com a oração e iremos cantar alguns hinos para louvar a Deus, para agradecê-lo por tudo o que Ele fez conosco esta semana. Desde já queremos agradecer a todos que estão ligados aqui no canal da igreja, os internautas que estão ligados conosco, que estão aqui também participando, cultuando a Deus conosco. Aqueles que são daqui da cidade, o nosso abraço, a paz. Aqueles que são de outros estados, queremos mandar a paz calorosa, um abraço forte, dizer que é muito bom ter vocês conosco, é muito bom ter vocês juntamente conosco cultuando a Deus. Fica conosco sempre, nós agradecemos a contribuição de vocês, a participação de vocês. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus, curvem suas cabeças e vamos dizer, converse com Ele, fale com Ele, diga onde é a sua dor, diga onde é que você precisa do bálsamo, que Ele tem o bálsamo para te dar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta hora queremos te apresentar, Senhor, nossas vidas, te apresentar, Senhor, o culto que estamos entregando para Ti, Deus, a nossa adoração, tudo que queremos fazer nesta noite, que seja para a honra, para a glória do Teu nome. Senhor, abençoa as famílias, abençoa, Senhor, os Teus filhos na face da terra, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, buscando, Senhor, aprimoramento, conhecimento na Tua palavra. Meu Deus, eu quero apresentar agora, Senhor, a família do pastor Djalma. O pastor Djalma tem sido um valente, um guerreiro, dirigindo os passos aqui da igreja Assembleia de Deus de Santa Rita. O Senhor tem usado grandemente, tem sido uma pessoa destemida e que prima em buscar passar para todos nós a fiel, a genuína palavra de Deus. Pedimos também, Senhor, uma bênção especial para todos aqueles que estão no campo, o pastor presidente, pastor Zé Carlos, ajude ele, guarde todo mal e que seja bênção para todo o estado da Paraíba. Meu Deus, meu Pai, queremos apresentar, Senhor, também as nossas famílias, Senhor, todos aqueles que compõem as nossas famílias, Senhor. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos da peste perniciosa, Senhor. Guarda-nos, Senhor, da língua que engana, guarda-nos, Senhor, de tudo aquilo que não vem de Ti, meu Pai. Quebra os laços, corta a lança, queime os carros no fogo, as ferramentas preparadas, Senhor, lance por terra. Meu Deus, o Teu povo tem que seguir a pé firme, Senhor, porque o Teu povo tem a Ti mesmo como Senhor e Salvador. Meu Deus, fica conosco. É assim que nós te oramos, Deus, em nome de Jesus. Estamos passando por um mês onde a prevenção de todos os canais de saúde estão nessa prevenção contra o suicídio, que não é algo de Deus, que não é algo bom, que impede que a vida continue, impede que a esperança seja alcançada, que os sonhos sejam realizados. Mas nós temos uma palavra para essas pessoas que porventura estejam passando por um momento de desespero, momento de desilusão na sua vida. Jesus é a resposta para a tua pergunta. Ele tem uma resposta certa para ti. O Senhor tem uma palavra certa para a tua vida, para mudar os destinos da tua vida. Ele é a solução dos teus problemas. Não tem outro lugar para que você encontre solução para esses problemas que te afligem, que tormentam a tua alma. O Senhor pode mudar essa situação. Entrega a tua vida ao Senhor
Entrega os teus caminhos, entrega os teus sonhos ao Senhor, que Ele mudará. Ele fará de ti uma nova criatura. Ele fará de você uma pessoa confiante, certa de que já é vitoriosa. Então, aqui vai a nossa força, aqui vai a nossa palavra de estímulo para que você continue. Não deixe apagar a luz da esperança em sua vida. A sua vida é algo de mais precioso que Deus colocou. Então, cuide dela. Cuide dela. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Senhor tem projetos grandiosos na tua vida. Vamos louvar a Deus. Iremos cantar alguns hinos. E eu gostaria que os irmãos que conhecem os hinos canta conosco, nos ajuda. Por sobre a pedra que outros rejeitarão, a igreja de Jesus se levantou, e as portas do inferno se fecharam, depois que o Cristo vivo triunfou. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, viesse a tua igreja libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo. A salvação mandaste proclamar. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, viesse a tua igreja libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo. A salvação mandaste proclamar. A igreja de Jesus, tão gloriosa, da qual Deus é o sábio construtor, firmada tem suas bases poderosas na rocha eterna, Cristo Salvador. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, viesse a tua igreja libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo. A salvação mandaste proclamar. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, viesse a tua igreja libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo. A salvação mandaste proclamar. Sob este fundamento inabalável, triunfa e marcha a igreja de Jesus, falando do poder inesgotável do sangue que vertido foi na cruz. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, viesse a tua igreja libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo. A salvação mandaste proclamar. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, viesse a tua igreja libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo. A salvação mandaste proclamar. Glória a Deus. Que bom que Deus mandou o Cristo, o Filho do Deus vivo, para libertar a todos aqueles que quiserem ser libertos. Um passo só tu precisas dar para Cristo,
para que Ele possa tua vida transformar. Precisas crer que por Ele és querido e por amor a tua alma quer salvar. Um passo só mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já se esperava e por ti ainda chorava, oferecendo perdão. Um passo só, e verás que maravilha é ter Jesus bem dentro do coração. Sua presença é quem torna a alma alegre. Dá só um passo e receberás perdão. Um passo só mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava e por ti ainda chorava, oferecendo perdão. Um passo só, não precisa ter receio. Jesus agora mudará teu coração. Venha depressa, pois tua alma está aflita. Basta um passo e terás a salvação. Um passo só mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava e por ti ainda chorava, oferecendo perdão. Um passo só, basta um passo. Você dá um passo para Deus e Deus mudará a tua vida. Eu queria convidar os irmãos para que a gente pudesse parar um pouco e contemplar. Contemple daí que eu contemplo de cá o rosto de Cristo. Glória a Deus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, e olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura
e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Haverá um dia em que contemplaremos Ele face a face. Iremos chegar bem pertinho dEle. Glória. Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, querido irmão, querido internauta, você que está nos acompanhando sempre, que faz parte daquelas pessoas que estão sempre abertas ao aprendizado. Seja muito bem-vindo ao canal da nossa igreja, da Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, Paraíba, que é pastoreada pelo pastor Djalma Silva. Você acabou de ouvir uma linda canção, O Rosto de Cristo, com o irmão Geazi Viana. Não cremos num Cristo vencido, cheio de amargura e semblante de dor. Cremos num Cristo que é vencedor. Às vezes os homens projetam, de acordo com o seu imaginário, um Cristo sofrível, sofrido, humilhado. Cristo sofreu de fato, Cristo foi humilhado de fato, mas Ele venceu e hoje está sentado num grande trono e em breve voltará para buscar a sua igreja. Por isso que devemos estar vigilantes. E falar em vigilância, vamos para o tema de hoje da nossa lição. Lição de número 13, a última lição de um trimestre abençoado. Começamos estudando as profecias de Daniel no capítulo 9, a oração de Daniel intercessória por um avivamento. Entramos nos livros de Esdras e Neemias, estudando o processo de restauração do culto, a restauração do templo, a restauração do povo, a restauração dos muros de Jerusalém, a purificação do povo. E hoje estamos com a lição de número 13. A vigilância conserva pura a igreja. Vamos direto ao ponto, a igreja do Senhor. A lição será no texto de Mateus, capítulo 25, no Novo Testamento, no sermão profético de Jesus sobre a vigilância. Jesus narra 3 parábolas relacionadas à vigilância. A primeira parábola é a das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, 5 sábias e 5 loucas, e 5 sensatas e 5 insensatas, né? São as características das virgens. E a segunda parábola, nessa primeira ele fala do casamento, que eu vou estar explicando de acordo com o costume oriental, como se dava esse casamento. E a vigilância daqueles que esperam o noivo, como as noivas deveriam estar preparadas para se encontrar com o noivo. Elas não são noivas, elas são virgens que acompanham o noivo para o casamento. Como elas deveriam estar preparadas para recepcionar o noivo e ir para a casa da noiva? E a segunda parábola é a dos talentos, que Jesus mostra que um certo senhor entregou os talentos e se afastou, e quando voltou, exigiu a prestação de conta dos talentos que ele entregou aos seus servos. Então, a vigilância acerca dos talentos que recebemos. Como estamos desenvolvendo. E a terceira, que é a do julgamento das nações, quando o Filho do Homem vier na glória e se assentar no seu trono, julgará as nações. E assim como o pastor separa o bode das ovelhas, ele vai separar
os filhos do reino e os filhos das trevas. E a vigilância em relação ao comportamento, em relação à grande missão e aos filhos do reino. Porque há uma maneira de tratar os filhos do reino, e aqui é representada na parábola, na terceira parábola de Jesus, da separação do bode das ovelhas. Quando a mim fizestes e quando a mim deixastes de fazer. Então essa terceira é a vigilância acerca das ações. A segunda parábola dos talentos, acerca da administração dos talentos. E a primeira parábola, que é o foco da lição de hoje, que é acerca da vigilância em relação do preparo para receber o noivo. Então, a vigilância conserva pura a igreja. Lição de número 13. O texto áureo nos diz: e as coisas que vos digo, disse Jesus, digo-as a todos, vigiai. Se você acompanhar comigo, esse texto está em Marcos, capítulo 13, versículo 37. É o último versículo do capítulo 13 de Marcos. O capítulo 13 de Marcos, ele trata do sermão profético de Jesus, o princípio das dores. Quando os discípulos questionam acerca do templo e da volta do Senhor. E ele diz que não, o templo será destruído, não ficará pedra sobre pedra. E eles perguntam quais os sinais da tua vinda e do fim do mundo. E ele começa a prepará-los dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. E começa a apresentar os sinais da sua volta, como o mundo será bombardeado por guerras civis, engano, pestilências, pestes, pandemias, enfim, uma série de coisas, terremotos, homicídios, martírios de cristãos, destruição da família. E ele vai falando da grande tribulação que vai dominar a terra, falsos cristos que vão surgir, falsos profetas para enganar as pessoas. E ele diz que essa aflição vai aumentar. A figueira vai brotar como um sinal de que todas as coisas irão acontecer. Aí ele chega no versículo 32 e 33 do capítulo 13, diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. O primeiro sinal de vigilância acerca daquilo que Jesus está dizendo é que ninguém sabe quando esse tempo da volta dele se dará. Então vai acontecer muitas coisas, muitos sinais, de sorte que não podemos afirmar com precisão qual o sinal que determinará a sua volta, porque são muitos sinais. Então todos dizem que ele está voltando, mas nenhum deles precisamente será o sinal final. É isso que a Escritura nos dá aqui a pista, né? Que são muitos sinais. Todos contribuem e concorrem para a volta do Senhor. E se nós estamos vivenciando e vendo esses sinais acontecerem, logo a volta do Senhor está prestes a acontecer. Aí, então, o primeiro sinal de vigilância que ele nos dá, o primeiro chamamento à vigilância, é porque não sabeis quando chegará o tempo. No 33. No versículo 35 ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. No versículo 33, não sabemos a respeito do tempo. No versículo 35, não sabemos quando virá o Senhor da casa. Aí ele diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Então ele mostra a divisão do tempo
que era feita pelos romanos e admitida pelos judeus naqueles dias. Que haveria essas vigílias e a divisão do tempo era essa. À tarde, quando começava o novo dia, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Então fechou o ciclo da divisão do tempo daqueles dias. Então não sabemos quando virá o Senhor da casa, em que momento ele voltará. E a terceira vigilância, que é a do 37. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Logo, a vigilância é uma ordem de Jesus para todos aqueles que o seguem, para todos aqueles que o servem. Independente da idade, da raça, da cor, da etnia, do grupo social, da posição, da condição econômica, devemos vigiar acerca da sua volta. É o que ele diz aqui: digo-as a todos, vigiai. A verdade prática nos diz: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Como é que somente vigiando a igreja se manterá pura? Olha, é claro que a expressão vigilância aqui está no topo daquilo que viria a ser. Quem está vigilante está seguindo a Cristo, está servindo a Cristo, está em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigilância seria o ápice de todo um processo de manter-se puro diante do Senhor, que a igreja deve fazer porque o Senhor a chamou e a santificou para que ela se santificasse continuamente. O objetivo geral da nossa lição será sinalizar a necessidade de cultivarmos uma vida de oração e de vigilância. Essa é a grande proposta. Essa ideia de manter-se uma vida de oração e vigilância. Os objetivos específicos são esses. Primeiro, apontar o sentido da expressão à meia-noite, que é uma metáfora que está dentro da parábola que vamos estudar em Mateus 25. Segundo, revelar que a meia-noite é início de um novo dia. Terceiro, expressar que a meia-noite é a hora das trevas. Quarto, destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo. Quinto, ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. Então a expressão meia-noite será bem focada nesta lição, que é uma expressão dentro da parábola de Mateus 25 em relação à própria vigilância. Chegamos à última lição desse trimestre. Mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar dizendo que o tempo se abrevia conforme 1 Coríntios 7, 29. Meditemos hoje na parábola de Jesus escrita em Mateus 25, de 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo ou do noivo. Olha só, a parábola, ela inicia, Jesus conta, é uma parábola. O reino dos céus será semelhante, é comparado, de igual modo. Então ele vai tomar um fato que se dá dentro da cultura judaica, do casamento judaico, em que o noivo, ele contratava algumas moças virgens. 10 é um número arredondado aqui, mas não significa que tinha que ser somente 10, tá certo? O número poderia ser de acordo com a sua condição, 20, poderia ser 5, poderia ser 10. Então você quem diria de acordo com a sua condição. Ele contrataria essas moças virgens, castas, puras,
para que o acompanhassem em cortejo até a casa da noiva. A noiva, por sorte, também tinha o seu cortejo, que ficaria esperando para conduzir até a festa, e elas iam iluminando o caminho. Como era noite, não havia energia naquele tempo, a energia que tinha era a energia natural produzida pelo combustível feito de azeite que alimentava as lamparinas. Era um pequeno pires, né, com uma dobrinha, ou já era um pires fechado com um local de alimentar o azeite e um paviozinho bem no final. Nos dias de Jesus era bem comum essas lamparinas, tanto para os romanos que usavam de bronze, quanto para os judeus que usavam de argila. E essas pequenas, eram pequenas mesmo, a arqueologia nos mostra que eram muito pequenas, essas lamparinas. A Bíblia fala do pavio que fumega, talvez o pavio da própria lamparina, que quando ele estava se apagando, então alimentava com mais azeite, e ele não veio para apagar o pavio que fumega. Então o reino dos céus será semelhante, veja que o advérbio de comparação, a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, cada uma tinha sua lâmpada, saíram ao encontro do esposo. A palavra esposo aqui em grego é a mesma para noivo, que é dado por certo como esposo, porque o casamento se dava por um contrato e se dá até hoje entre os judeus. Esse contrato, que é a ketubá, e o noivo pagava o dote pela noiva e ele aguardava um certo tempo, alguns até um ano depois, que era o período que ele se preparava, organizava a casa, toda a estrutura para poder casar e trazê-la para o seu convívio doméstico. Então, esse contrato não poderia ser quebrado, era inviolável. Hoje nós tratamos do noivado, que é algo semelhante a isso, né? Que é uma espécie de garantia ao casamento ou um prenúncio ao casamento, mas já é a primeira aliança, por isso que ela se dá na mão direita e, de acordo com a nossa tradição ocidental, depois vai para a mão esquerda. Quer dizer, ocidental brasileira, porque em países aqui da América Latina, como o Paraguai, o casamento, a aliança se dá na mão direita, né? Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo ou do noivo. Que aqui está a palavra ninfê, que é o masculino de ninfa, que é o feminino, as ninfas. Né? E 5 delas eram prudentes e 5 loucas ou nécias. Veja que o número é bem fechado, porque é uma parábola e a parábola ela procura expressar uma verdade acerca de algo. Então, Jesus vai ensinar sobre a vigilância, a necessidade de estar alerta, então ele narra dessa maneira: 5 prudentes e 5 loucas, números fechados. Então, o texto ele é organizado para que fique claro e todos entendam a parábola. Então, ele coloca números fechados, que é natural. Se você unir 10 pessoas, não vai ter um número fechado de 5 prudentes e 5 loucos, nécios, que não usam bem a razão. Não é esse. Então, como a parábola ela tem um intuito, esse é o método pedagógico de contar a didática da parábola. No método de Jesus, ele coloca números organizados, fica mais fácil para que as pessoas entendam. Faz parte do processo pedagógico de comunicar a verdade. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas, números fechados. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, era comum na tradição fazer esse trajeto. Esse casamento fazia parte da história da tradição judaica, então seria muito comum que todas levassem azeites de reserva. Então Jesus vai mostrar que a falta de prudência é justamente essa ausência de prudências que tornam elas insensatas ou loucas ou nécias, é pelo fato de
não levarem o reservatório, porque elas têm um trajeto e estão às vésperas de uma grande festa, uma festa importantíssima que não podia dar nada errado. A gente vê que Jesus chegou no casamento, faltou vinho, era uma espécie de gafe social, levar alguém a passar vergonha, era uma questão social. E Jesus transforma água em vinho, quer dizer, uma festa, um milagre social. Então era tão importante o casamento que ele tinha que ser valorizado ao máximo, era e é. De sorte que Jesus narra na parábola aqui que as imprudentes, elas são imprudentes, são nécias justamente por esta razão. As loucas tomando as suas lâmpadas, tomaram. O versículo 4 diz, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Já o versículo 3 diz, não levaram azeite consigo. Quem? As loucas. Então o contraste entre um e outro aqui é que umas levam o reservatório e as outras não. O problema está no reservatório de azeite. E o que isso significa? Se você tem uma viagem, se você conhece o percurso, se você sabe para onde vai, sabe a importância do lugar que você está indo, e você tem as obrigações de levar o reservatório a algo, você vai atravessar um deserto e sabe que vai precisar de água e não leva, aí é um problema seu. Aí diz aqui, e tardando o esposo, versículo 5, ou o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Veja que o ato de tosquenejar, sentir o sono, o impacto com a demora do noivo e levar ao sono, a dormir, não significa que é o que vai determinar a imprudência, porque ambas tosquenejaram, ambas dormiram, tanto as prudentes quanto as imprudentes, tanto as prudentes quanto as loucas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Veja só. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro perto da meia-noite, porque estava agendado que a meia-noite seria o momento do encontro. Né? Então, ouviu-se um clamor, aí veio o esposo sair-lhe ao encontro, elas estavam juntas. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Do jeito que diz, versículo 5, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, prudentes e imprudentes, sábias e nécias, diz assim, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas também reagiram positivamente ao grito que era o momento da chegada do noivo. Então era um momento bem próximo, o sinal era grande demais. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. O que foi que houve? Elas foram dormir e enquanto dormiam, o combustível do azeite da lamparina estava sendo consumido. Ao despertarem, perceberam que as lamparinas estavam comprometidas. Então elas perceberam isso em cima da hora. Mas as prudentes responderam, dizendo, não, seja acaso que nos falte a nós e a vós, e de antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Aqui não é questão de egoísmo, aqui não é
questão de ausência de sensibilidade humana. Aqui é uma questão de prudência mesmo, porque elas têm um encontro marcado, elas têm um local definitivo, o anúncio é que o noivo está chegando e a quantidade de azeite era pequena porque se tratava de uma festa, elas tinham combustível que teriam que enfrentar a noite toda. E se elas dividissem, poderiam levar o noivo a uma frustração dentro da festa, com as lamparinas das acompanhantes se apagando no meio da jornada, no meio da festa. Então elas agiram com prudência, sabendo que, de acordo com os comentaristas do Novo Testamento, era comum a venda desse azeite. E, inclusive, durante a noite havia locais de vendas em muitos locais, porque todos dependiam, e a noite era algo muito escuro na Palestina, um local todo acidentado de montes e vales. Quem estivesse no vale ficava mais escuro ainda, e as trevas dominavam toda a área. Então havia pessoas vendendo esses azeites porque era necessário alimentar à noite as lamparinas. E as prudentes naquela hora disse, não, agora não é hora para dividir, é hora para vocês assumirem a responsabilidade também. Vão comprar. E tendo elas ido comprá-lo, veja que elas perceberam que o azeite estava faltando quando se acordaram. Quando receberam a notícia, elas partiram para comprar. E tendo elas ido comprar, elas não confiaram no que tinha. Chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então entrou no casarão, fechou o portão e ninguém entra mais. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Se tratava de uma festa de casamento, tratava-se de um momento único. E quando chega o momento do noivo chegar lá, ele não poderia ser atrapalhado mais. Então ele contou apenas com mais 5. Elas vindo depois não dava mais para se encaixar no rito cerimonial. Estava fora de ordem e chegaram tão atrasadas. E abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Isso aqui se trata de uma parábola, porque o noivo mesmo, se ele recebendo as virgens e adiantando para a festa, alguém teria que responder por ele, no nome dele, tá certo? Ele não teria tempo de vir à porta ainda para dialogar com as prudentes. Então é uma parábola para mostrar a verdade disso aqui. E ele respondendo disse, ou alguém chegou lá e disse, olha, as outras chegaram, querem entrar. Ele disse, não, agora não dá mais. Eu nem conheço essas moças, pode dizer. Em verdade vos digo que vos não conheço. Aí vem a aplicação. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Nem o dia nem a hora. Se é à meia-noite, se é pela manhã, se é pela tarde. Não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Isso aqui está claro para nós que a parábola, ela não tem a função de dizer que Jesus vem à meia-noite e que só irão com ele no arrebatamento 50% da igreja. Não é essa a função. A função da parábola é mostrar a mensagem da vigilância. A divisão aqui não é estatística para arrebatamento, tá certo? A função da parábola é mostrar a vigilância em relação ao retorno do noivo. Essa é a proposta. A aplicação de Cristo é clara. Vigiai, pois, porque alguns adotam essa parábola para dizer que só vai 50%, e outros que Cristo voltará à meia-noite.
O texto é claro, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Tá certo? Então ele usou aqui para explicitar para nós, para esclarecer, para elucidar a parábola das 10 virgens, que eram acompanhantes do noivo para a casa da noiva, que não havia casamento poligâmico, tá certo? Então, à meia-noite ouviu-se um clamor, e a lição vai tomar esta metáfora da meia-noite para nos dar a grande lição da vigilância em relação à meia-noite espiritual. À meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo o que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Esse é o sentido da expressão à meia-noite. Apesar de que, nos dias de Cristo, o dia ele era calculado de 12 horas, né, da manhã até a meia-noite era 12 horas, e da noite até o dia mais 12 horas, tá certo? E, aliás, até a tarde, né, porque o dia começava na tarde para os judeus. Começava como diz no Gênesis 1, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Era de uma tarde para uma manhã, aí passava a meia-noite como centro. Era o ponto de divisão, é um ponto de encontro. Por quê? Da manhã para a meia-noite é caminhar do claro para o escuro. E da meia-noite para a manhã é caminhar do escuro para o claro. Então é um ponto de encontro à meia-noite. À meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Para nós é assim. Tudo o que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Esse é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo, o dia que está para terminar. Olha só, se você contar que a meia-noite é o novo dia, e de fato deve calcular assim para nós, devemos lembrar que é um dia que começa com a escuridão, é um dia que começa com densas trevas, e a partir da meia-noite a escuridão profunda, e só depois de 6 horas é que vamos, ou 5 horas, ou 4 horas, é que vamos contemplar os primeiros sinais de luz da aurora, tá certo? A Bíblia diz que somos o sustentáculo da verdade. A igreja, em 1 Timóteo 3,15, que grande é a nossa responsabilidade. Por isso Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia, porque vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Na Palestina, quem trabalhasse durante o dia, chegava à noite, era escuridão profunda. Só quem ousava sair à noite, naturalmente, com exceção de uma festa de casamento, era os ladrões. Jesus fala muito de parábolas de ladrões que saem à noite, na escuridão. O que se tornou comum é pensar que o ladrão vem sempre à noite. À meia-noite, início de um novo dia. Este fato diz respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se o momento exato da meia-noite, ou seja, que a igreja está vivendo um período que está caminhando para a meia-noite. Ela sentiu a luz da ressurreição, o surgimento da igreja com a descida do Espírito Santo, foi um dia que raiou, e agora ela caminha para meia-noite. Quando o novo dia vai raiar? Que dia será esse? O atalaia responde, vem amanhã e vem também à noite. Essas metáforas mostram claramente que estamos às vésperas de um grande acontecimento. Amanhã começará um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram suas vestiduras em seu precioso sangue.
esse é o dia de Jesus Cristo. Considerando que para o dia raiar é preciso passar pela grande escuridão. Então, que o grito foi dado à meia-noite, aí vem o esposo, mas não significa que ele chegou de meia-noite, né? Aqueles que lavam as vestiduras do sangue do Cordeiro são aqueles que foram salvos, justificados e agora estão mantendo-se junto ao sangue do Cordeiro, que é o privilégio da graça de Deus. Estávamos condenados pelos nossos pecados, arruinados pela queda, e Cristo veio para nos resgatar, nos redimir dos nossos pecados, nos salvou e preparou todas as condições necessárias para nos mantermos na salvação. Por isso que a salvação ela é garantida em Cristo. Então Ele oferece o seu sangue para que estejamos sempre, porque somos pecadores falíveis e precisamos estar lavando as nossas vestiduras no seu sangue. Lembrando que a misericórdia está à nossa disposição, a graça está à nossa disposição. O que nós temos que fazer quando cairmos em fracassos, em falhas, em erros, em pecados, corramos ao trono da graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quer dizer, a salvação ela é tão preciosa e o Cristo é um Salvador tão poderoso que Ele nos salva, nos salvou ao morrer na cruz e criou todas as condições para nos mantermos salvos. E essa manutenção depende do sangue dele. Tudo isso é graça, é amor divino. A meia-noite vem quando Jesus levar a noiva, começará o dia da ira do Cordeiro para o mundo que rejeitou a Jesus. O grande lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia. As trevas dominarão a terra. É certo que quando a igreja for removida da terra, a ira de Deus e do Cordeiro será derramada sobre toda a terra. É o que chama de a grande tribulação. E a igreja ela passa por uma tribulação grande hoje na terra. Talvez você não esteja percebendo isso aqui no Ocidente, no Brasil, em alguns lugares da América Latina, mas nos países orientais, muitos cristãos têm sido decepados, as cabeças separadas dos corpos, têm sido fuzilados na região da África, multidões de cristãos são queimados, outros são metralhados em aldeias em grande escala, só pelo fato de serem cristãos. Então a igreja tem passado por uma tribulação grande, mas a grande tribulação certamente que a igreja não passará, porque a Bíblia diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição em Cristo Jesus. Então a igreja ela não é objeto da ira, ela é objeto da graça, do amor de Deus incalculável. E a nossa salvação não depende do nosso sofrimento, ela depende do que Cristo fez na cruz. Então a igreja não está destinada a passar pela grande tribulação. O Evangelho, na carta aos Romanos, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz, versículo 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele, Cristo, salvos da ira. Veja que a ira não é para a igreja. Aqueles que foram justificados pelo sangue não passarão pela ira de Deus e do Cordeiro. Na primeira carta aos Tessalonicenses, diz assim, no capítulo 1, diz assim, versículo 10, a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura.
Quer dizer, a ira que irá ser derramada sobre o mundo não é para a igreja. No capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, versículo 9, Paulo diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Olha só, a igreja não foi destinada à ira. São muitos textos que nos mostram que a grande escuridão, a grande dor que se derramará sobre a terra não é para a igreja. Meia-noite, a hora de trevas. Para o povo de Deus familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. O lugar escuro em que vivemos será clareado com a sua volta, conforme 2 Pedro 1,18. É como a luz que alumia até se manifestar o dia. As nossas almas se consolam com as profecias, pois quanto mais escura a noite, mais perto estamos da vinda de Jesus. Tudo converge, tudo pontua, tudo declara que Cristo está voltando. Nós não temos um sinal específico para isso. É uma série de sinais, de acontecimentos e todos contribuem. De sorte que hoje pode ser analisado que os fenômenos naturais que aconteceram durante o passado, na Antiguidade, na Idade Média e no início da Idade Moderna, se contabilizar o número de guerras, de terremotos, de pestilências ou pestes que assolaram a face da terra em relação à pós-modernidade, dentro de 100 anos, o cálculo que disparou de forma assim desesperadamente dos fenômenos sísmicos, abalos da natureza, o mover das placas tectônicas, o aumento de terremotos, supera os 1.900 anos, ou, aliás, os 5.000 anos para trás, 6.000 anos para trás, os últimos 100 anos conseguem superar todo esse período, voltando até a antiguidade. Em todos os níveis, sejam de pestes, sejam de guerras, sejam de fenômenos da natureza. Tudo que vem acontecendo agora é desesperadamente um acontecimento sobre o outro. E alguém pode justificar, mas isso é notório porque a exploração do homem, a tecnologia, o conhecimento que ele não tinha. Sim, e tem que acontecer dessa maneira mesmo, porque Jesus pontuou que seriam sinais para a sua vinda. Então, quanto estivermos mais próximos, tem que acontecer. Então, quais são os meios? O homem conhece mais, ele explora mais a natureza, ele cria mais as condições para que tudo isso venha se proliferar. E isso, ao mesmo tempo, se justifica que Jesus está voltando. A natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Nós sabemos que houve esse eclipse na morte de Cristo e haverá outros eclipses até a volta de Cristo. É a natureza gemendo. Hoje toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Basta você ir para os meios de comunicação, dos telejornalismos, que você perceberá que há atualmente, essa semana, uma notícia terrível. Mais de 300 baleias mortas, encalhadas, cerca de 380 baleias encalhadas na Austrália, que morreram simultaneamente.
e tantos fenômenos que vão acontecendo e a razão que há por trás de tudo isso. Aí você vai ver que sempre tem um sinal humano por trás de caça, de pesca, de invasão, de exploração, de distribuição de produtos, de poluição, químicos. Tudo contribui que está mexendo com a migração das aves, dos animais, dos pássaros, dos animais aquáticos, a invasão humana, a exploração, a ganância, as tecnologias da industrialização, a exploração econômica, os interesses pessoais. Então, as perseguições à igreja, os homens sentem as trevas, a igreja sendo perseguida nos quatro cantos. Atualmente, até o jornalista brasileiro, ele fez um comentário sobre a perseguição aos cristãos, como isso tem acontecido no mundo, e eles ficam velando essa perseguição, os meios de comunicação, para que ninguém perceba que isso aconteceu, que está acontecendo, mas o cristianismo tem sido perseguido e rejeitado nos quatro cantos. À meia-noite, a vinda do noivo. Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor, guardando a fé. E os que hoje vivem esperançosos a segunda vinda de Jesus. A partir da meia-noite, essa meia-noite é metafórica, né? Ninguém mais dirá que Jesus virá a partir da meia-noite. Pelo contrário, à meia-noite ouvir-se-á um clamor de júbilo, incontido que encherá a terra e os céus. Será a noiva exclamando: chegou o noivo. Então, à meia-noite, o arauto anunciou: o noivo está chegando. Ele não disse o noivo chegou, ele disse o noivo está chegando. E é certo que quando Jesus voltar, será meia-noite para alguns, será o começo de noite para outros, será o início de manhã para outros, será tarde para outros. Tá certo? Então vai depender de onde a pessoa estiver no planeta Terra. Então essa parábola, essa metáfora, dentro dessa parábola, ela indica um ponto de encontro entre uma manhã que se torna escuridão e entre a escuridão que se torna manhã, se torna luz. É o ponto de divisão. O clamor da meia-noite, um brado de alerta. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Veja que é um clamor. Aí vem, não disse, ele chegou, o esposo. E este clamor, o clamor que ouvimos em nossos dias. Meu irmão, você está ouvindo esse clamor? Aí vem o esposo. Essa lição ela vem para nos alertar, para nos mostrar a necessidade da vigilância, de estarmos alertas, atentos, despertos. A Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fomos chamados por Deus para sermos atalaia e nossa função é despertar o povo, é contribuir com a proclamação da vinda do Senhor. Na igreja de Filadélfia, o Senhor diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Veja que ele sempre trata de uma responsabilidade. Jesus apareceu a João na ilha de Pátmos e mandou que escrevesse as 7 igrejas da Ásia. Você pode atentar para a mensagem que ele não condena nenhuma das igrejas. Pelo contrário, ele diz: eu sei as tuas obras, sei onde estás e sei como estás. E dentro do contexto de cada uma, ele manda que se arrependa, manda que volte ao primeiro amor, manda que rejeite a prostituição, a idolatria, os ídolos, tudo o que há de errado ele manda rejeitar. Mas ele não condena e não diz que o Evangelho não está com elas.
Diferente de muitos pregadores que atualmente se jogam em cima de outras igrejas que estão pregando algumas besteirices e algumas coisas que são contraditórias ao Evangelho e as condenam totalmente por suas falhas. Jesus é diferente. Ele foi lá e mandou que se arrependesse, que deixasse, mas não disse que não era seu povo, não disse que não era a sua igreja, nem disse que estava lá. Tá certo? Jesus é diferente dos homens que se sentem no poder de condenar os outros, de julgar. Jesus oferece misericórdia e a todas elas ele diz: ao que vencer, darei. Ao que vencer, dizendo que há uma oportunidade para aqueles que se arrependem, para aqueles que refazem o seu caminho, para aqueles que escutam a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que sejamos alertados pelo Espírito de Deus. O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. O sono pode ser causado primeiramente pela desobediência, como o caso de Jonas. O caso de Davi, que não foi para a batalha com seus homens, ficou em casa e terminou cometendo um adultério. O caso de Abraão, que dormiu junto ao altar quando preparou a oferta. Mas em todos os casos, Deus os restaurou e puniu as suas fraquezas. Seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Ele nos desperta pela sua palavra. Jesus despertou seus discípulos falando-lhes, anunciando que era necessário estar atentos. Como é preciosa a palavra de Deus. Quem a estuda com atenção encontra sempre incentivo e despertamento. Aleluia! O Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Ele é como o óleo na lâmpada. Se nós atentarmos para essa parábola da vigilância das 10 virgens, que o azeite nessa parábola não venha significar o Espírito Santo como querem alguns, porque aí alguém estaria comprando o Espírito Santo, alguém pegou pouco do Espírito Santo, está entendendo? E ele não é objeto de comércio. A função da parábola, porque tem gente que fica encontrando significados em todos os pontos da parábola. A parábola ela tem um sentido geral, iniciar, proclamar a mensagem da vigilância, estar atento e estar preparado para a volta do Senhor. E manter o azeite na lamparina para que ela esteja acesa, porque embora o azeite simbolize o Espírito Santo em outros lugares, não quer dizer que aqui ele simboliza o Espírito Santo nesta parábola, né? Tenhamos o cuidado de não pegar um significado no lugar e jogar para cima de todos que tiverem aquele sentido. Por exemplo, a palavra fermento, ela é tomada para denunciar pecados imorais, é tomado como hipocrisia e é tomado como doutrina e é tomado como um ato benéfico, um objeto benéfico na oferta do templo, em certo momento. Então, para não pegar fermento e generalizar como uma coisa só. A palavra, o termo aves dos céus. Jesus disse, vejam as aves do céu, não semeiam nem ceifam, todavia o Pai as alimenta e toma conta delas. Assim será com vocês. Então ele usa aves dos céus, diz que o reino dos céus é semelhante a alguém que planta uma hortaliça, cresce e vê as aves dos céus se aninham sobre ela, representando pessoas que encontram abrigo no reino dos céus. Mas na parábola do semeador, no mesmo capítulo 13 das 7 parábolas de Mateus, ele vai dizer que o semeador saiu a semear e as sementes que caíram no chão, as aves do céu vieram e comeram. E quando ele explica, as aves do céu são o maligno que arrebata do coração. Aves do céu aqui significa maligno. Então, eu devo usar o termo aves dos céus para maligno todo o tempo? Os princípios da interpretação, tá certo? Para não pegar azeite aqui e dizer o Espírito Santo. Então, foram comprar o Espírito Santo? Não é esse o sentido. É muito mais o sentido de nós termos a vigilância geral e aquilo que nos falta
no dia a dia, na vida espiritual, devemos buscar, devemos estar atentos. O que nos está faltando? É amor? É humildade? É misericórdia para com o próximo? É um coração puro? Então, tudo está envolvido aqui nessa ideia do azeite. E não só como um símbolo exclusivo do Espírito Santo, tá bom? É esse alerta que eu deixo aqui na interpretação para não forçar o texto. Seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus pôs à nossa disposição. Enfim, a nossa conclusão é: quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia, que o seu sentido é o seguinte: saí-lhe ao encontro, ou seja, corra ao encontro do noivo. Saiu o grito, então corra ao encontro do noivo. É precisamente isso que o Espírito Santo quer dizer atualmente. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Se nós atentarmos para tudo que está acontecendo ao nosso redor, é hora de corrermos ao encontro do noivo. É hora de seguirmos ao encontro do noivo, que estejamos com as nossas lamparinas acesas, que tenhamos combustíveis necessários para fazermos o trajeto em meio à escuridão, para se encontrarmos com aquele que é a verdadeira luz. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que tenhamos um novo trimestre abençoado. Vamos estudar agora, na próxima lição, o livro de Jó. Então estejamos atentos e estudemos o livro de Jó, pois estaremos fazendo uma série de estudos no livro de Jó. Então, um forte abraço para você, que Deus abençoe e ouça mais uma canção com o nosso querido irmão Geazi Viana. Deus abençoe. Esta noite feliz neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito nos amou e do mundo nos tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é fiel, o Senhor está conosco. Ele não arreda pé de estar ao teu lado, guiando os teus passos, conduzindo a tua vida. Vamos orar, agradecer a Deus por mais esta noite de ensino, que o Senhor nos trouxe grandes aprendizados. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor nos trouxe nesta noite, por este alimento sadio, genuíno, onde aprendemos de Ti, ó Deus. Ó Senhor,
Tu és fiel, Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor que pode todas as coisas. Nos ajuda, leva-nos para nossas casas em paz. Aqueles que estão ligados na internet, Senhor, dá uma noite de paz, de segurança, de conforto. Guarda-os em tudo, Senhor. Queremos estar agradecendo a todos que estiveram conosco. É assim que nós choramos, Deus, pedindo a Tua proteção sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.